Nesse vídeo eu vou te ensinar a como ser persuasivo, ou seja, você conseguir vender qualquer coisa. Para você, social media é extremamente importante você saber técnicas de persuasão, porque na hora de você fechar um contrato, se você não dominar essas técnicas, você realmente não vai conseguir convencer o cliente a fechar com você. Isso serve para qualquer coisa, para vender produto, para vender serviço, para vender consultoria, mentoria, produtos físicos, não importa. Esse vídeo é para você conseguir se dar bem na hora de desenrolar uma venda. Então vem comigo para o vídeo que eu vou te ensinar como é então que você faz para persuadir, no bom sentido, as pessoas. Nesse vídeo, então, eu vou trazer para você 6 comportamentos importantes para que você consiga persuadir. Na verdade, se você ficar até o final, eu vou dar 2 dicas de graça, como se fosse um brinde para você que ficar até o final, que tenho certeza que serão as melhores dicas desse vídeo. Então, bora para a primeira técnica de persuasão. A primeira técnica de persuasão é a reciprocidade. Mas o que é isso, Renato? Reciprocidade é que quando você faz alguma coisa para alguém, a pessoa se sente na dívida com você para te retribuir, para te devolver o favor. Por mais que você não queira esse favor de volta, muitas das vezes a pessoa se sente na obrigação de fato de conseguir fazer algo para você, de tentar te retribuir, de tentar realmente te agradar de alguma forma, porque você foi uma pessoa muito boa para ela. Mas beleza, então como é que eu faço para agir da maneira de reciprocidade e levar isso para os negócios ou então para o social media? Muito simples. Vou dar um exemplo para você aqui que você vai entender o que eu estou falando. Você está a fim de prospectar algum cliente? Você está a fim de conseguir aquele cliente ali do seu bairro, aquela loja de roupa bonitona que você passa todos os dias ali para levar seu filho para a escola? Você fala, caramba, essa loja aqui não tem um social media ainda nela. E como é que você faz então para prospectar esse cliente usando a técnica da reciprocidade? Você simplesmente vai até a loja, entra ali como se fosse um bom consumidor, começa a pegar as araras ali, vê as roupas, experimenta, vai chegar um vendedor ou então vai chegar até mesmo o gerente e você vai começar a conversar, você vai falar, poxa, caramba, que legal, eu vi que vocês também têm rede social, eu sigo vocês, tal, pá. Começa a desenrolar a conversa, certo? Você como um bom social media, você vai falar assim, poxa, eu vi que a build de vocês não está muito boa. Eu trabalho como social media, você se apresenta, fala assim, será que eu poderia arrumar para você aqui? Vai ficar bem melhor, vai ter muito mais resultado, mas eu não vou te cobrar nada por isso não, pode ficar tranquilo. Você vai lá, pega, faz o trabalho, um trabalho que seja para a pessoa de graça, né? Oferece seu serviço para a pessoa de graça ali naquele momento. A pessoa vai ficar super satisfeita, depois você vem e já emenda. Poxa, será que a gente não poderia conversar? Eu trabalho como gestão de redes sociais, como você bem sabe, e eu tenho aqui algumas coisas que eu sei que vai fazer sua loja bombar. A pessoa, pelo fato de você ter feito um favor de graça no começo, a pessoa ela vai ficar mais propensa a falar um sim para você do que um não. Entende? Então essa é uma forma de persuadir alguém, você fazer alguma coisa, ou então, por exemplo, uma outra coisa que funciona bem também, uma prospecção na internet, você pode falar assim, poxa, vamos fazer uma análise vamos fazer uma mentoria de graça, eu te faço uma mentoria de graça, uma análise do seu perfil de graça. A pessoa vai falar, claro que eu quero de graça. Você marca uma reunião com ela ali no Zoom, faz uma mentoria ali de 20 minutos e no final você vende seu peixe. Ou seja, se você vendesse seu peixe diretamente sem ter feito a mentoria de graça, a pessoa provavelmente te falaria um não bem grande. Depois que você gerou valor para a pessoa de graça, a pessoa ela fica meio que constrangida ou então ela se sente meio que na obrigação de aceitar a sua proposta. Lógico que isso não é regra, claro que pode ter exceções, mas isso deixa a pessoa mais propensa a falar um sim. Qualquer coisa, gente, que você aplique essa regrinha, funciona, tá? Funciona e funciona bastante. Por exemplo, quando você está andando na rua ali, a pessoa ela te pede algum dinheiro na rua, você vai falar que não, talvez, mas suponhamos que a pessoa te deu uma flor antes, te deu um presente. Ela fala, poxa, será que você pode me ajudar? Estou numa situação difícil. Quando você recebe aquela flor antes de graça, você fica com mais chance de ajudar aquela pessoa. Isso é muito louco, não é verdade? Mas realmente funciona. Eu quero que você aplique aí nas suas coisas, no seu negócio e depois você me fala, por favor, se deu certo. A segunda dica para você conseguir persuadir alguém é o comprometimento da pessoa. Sim, o que quer dizer isso, Renato? Cara,
Uma dica aqui que vocês vão explodir a cabeça de vocês. Quando vocês estiverem numa reunião para tentar vender alguma coisa, fechar algum negócio, é importante você sempre pensar o seguinte e ter sempre como objetivo isso que eu vou te falar agora. Quando você estiver conversando com a pessoa, sempre leve a conversa onde a pessoa comece a falar sim, 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 sim. Para. Por quê? De preferência umas 4 vezes seguidas. Você tem que bolar algumas perguntas no meio da reunião onde você consiga forçar a pessoa a dizer sim. Por quê? Porque, por exemplo, você precisa mudar? Sim. Não sei o que, sim, sim. Porque depois, quando você fizer essas 4 perguntas, 5 perguntas e a pessoa dizer sim, quando de fato você oferecer o que você realmente quer oferecer, que é a sua proposta, a pessoa, ela tende a falar sim também. Por quê? Porque o subconsciente dela vai estar mais propenso a repetir sim e pensar sim e não vai querer pensar em tudo que ela já falou sim e voltar atrás. Então isso é uma técnica muito louca que foi até usada nas guerras. Antigamente tem relatos de guerras onde um país captura o soldado inimigo, eles usam isso para torturar a pessoa. Ele manda a pessoa ficar repetindo várias vezes algumas coisas e desconstruindo na cabeça dela uma imagem que ela tem. Então quanto mais ela fala, quanto mais ela repete, mais ela começa a acreditar que aquilo é verdade. Então, você levando essa técnica de persuasão para os seus negócios na hora de você fechar um contrato, é importante sim que você faça o cara repetir sim, 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 sim. Aí você faz a proposta e o cara tende a falar sim também. Teste que isso vai realmente funcionar. Eu já fiz esses testes e realmente funciona, beleza? Então, sempre pense, faça o cara ter comprometimento, tá? Comprometimento com o que ele fala. Quando ele se compromete com aquilo, dificilmente ele volta atrás. A terceira dica para você persuadir alguém é a prova social. Isso mesmo. Quando você vai almoçar com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, em algum lugar que você não conhece, você se depara com 2 lugares, um restaurante cheio, um restaurante vazio. Só que esse restaurante cheio tem uma fila enorme e esse restaurante vazio está vazio, não tem fila. Qual dos 2 restaurantes que você escolhe, tá? Seja bem sincero comigo e com você. Você tendencialmente vai escolher o restaurante que está cheio. Por que, Renato? Se está cheio, o outro está vazio, não vai ter fila? Porque você sabe que aquele está cheio, aquele restaurante é bom, porque esse restaurante está vazio, na sua cabeça ele é ruim. Ou seja, às vezes nem é isso, tá? Às vezes o restaurante que está vazio é bom também, só que na sua cabeça automaticamente você fala, poxa, essas pessoas estão indo até lá, é porque o negócio é bom. Isso na prática também funciona demais, tá? Ou seja, quanto mais prova social, quanto mais pessoas falando bem de você, quanto mais pessoas seguindo o seu perfil, quanto mais depoimentos você tem, quanto mais portfólios você já tem, mais serviços você já prestou, vai sempre contar ao seu favor. Números é extremamente importante, as pessoas são extremamente visuais e isso realmente impacta diretamente na hora da pessoa dizer sim. A pessoa vai analisar, poxa, esse cara aqui ele tem um know-how maior que esse, às vezes esse cara aqui ele é melhor que esse, só que pelo fato de ser aparentemente mais bonito, ele vai escolher essa pessoa. Isso é tão louco, gente, que é usado muito, tá? Essa técnica de persuasão de prova social é utilizada demais até mesmo nos programas, aqueles programas antigos. Por exemplo, quando você está assistindo um programa de televisão, tipo Chaves, quem é mais antigo, quem é mais velho, que tem cabelo branco aqui que nem eu, vai saber o que eu tô falando. Isso. Tem algumas cenas ali que tem uma plateia ali invisível que começa a dar risada, né? Por que eles fazem isso? De ficar dando risada ali. Cara, porque quando a plateia dá risada, você automaticamente também dá risada. Eles te forçam a rir. Por exemplo, eu estava assistindo Friends esses dias para estudar inglês e é a mesma coisa. Tem várias partes do episódio em si que tem uma plateia invisível ali que começa a dar risada sobre algumas cenas. Isso deixa o negócio mais engraçado, dá uma ênfase maior naquela cena e te faz também dar risada. Ou seja, então eles estão te persuadindo com uma prova social que aquilo é engraçado, entendeu? Olha só como isso realmente é utilizado e você nunca nem percebeu. Um outro exemplo para finalizar esse ponto é quando você vai almoçar
Quando você vai comer em algum lugar, o garçom vem com uma cestinha cheia de moedinha e fala assim, poxa, você pode me dar uma gorjeta também pelo esse almoço? Geralmente, aquelas moedas que estão lá dentro são moedas que ele mesmo colocou. Ou seja, ele está usando aquelas moedas como uma pressão psicológica em você, para que você também se sinta constrangido a ofertar para ele algumas moedinhas. Então, nem sempre aquelas moedas estão ali porque pessoas colocaram, mas sim porque ele mesmo colocou. Meu Deus, eu tô me sentindo horrível por estar desmascarando todo mundo. Mas isso é a verdade, gente. Desculpa falar isso para vocês, mas existem muitas técnicas de persuasão e com certeza você já deve ter caído em várias delas, como eu também já caí. A quarta dica para você conseguir persuadir alguém é você ter apreciação por essa pessoa. Sim, como é apreciação, Renato? Geralmente quando você vê uma pessoa bem vestida ou uma pessoa que você acha muito bonita e você pensa diferente em relação àquela pessoa, você meio que começa a enxergar aquela pessoa com outros olhos, você meio que dá mais ouvidos para aquela pessoa fala, você meio que se interessa mais por aquela pessoa, você meio que passa a dar mais credibilidade, essa é a palavra, credibilidade para aquela pessoa. Ou seja, você pode até falar, não, imagina, não faço diferença, todas as pessoas são iguais. De fato são iguais, gente, eu não estou aqui discriminando ninguém, eu estou dizendo que isso sim é uma técnica de você persuadir alguém. Quando você se veste bem, quando você se arruma bem, isso faz total diferença. Não é que você tem que se mostrar, se vender, não, nada disso, tá? Nada disso. Mas isso daí é fato, porque tem estudos que comprovam que, olha, isso é muito louco, mas é absurdo, mas é verdade. Os professores de escola, eles acham que as crianças que são bonitas são mais inteligentes do que as crianças que não são. Isso é muito louco, tá? É muito louco. Mas isso, o seu subconsciente, ele começa a pensar dessa forma. Então, se você sabe que as pessoas tendem a pensar dessa forma, o que você tem que fazer? Quando você for fazer alguma reunião, se arruma, se veste bem, fique bonita, fique bonito. Por quê? Porque você vai passar uma boa aparência, você vai passar uma boa apreciação. As pessoas muitas das vezes tomam alguma decisão ou então eles pensam algo sobre você somente pelo que eles olham. Aí depois eles descobrem que na verdade não é bem isso. Mas quantas vezes que você já tomou uma decisão errada ou você já tomou um pré-julgamento errado sobre alguém somente por aquela pessoa ser diferente? Muitas vezes na escola isso acontece bastante. Você olha aquela menina bonita e você fala, nossa, essa menina é muito metida. Já aconteceu isso com você? Ou então aquele menino é muito metido somente porque ele é bonito, você nunca nem conversou com ele. Ou seja, você já tomou ali um pré-posicionamento mediante a aparência. Só que isso, se tratando de negócios, isso tem efeito bom, tá? Quando a pessoa vê que você está arrumado ali e fala, poxa, vou dar mais atenção para essa pessoa porque realmente meu subconsciente ele presta muita atenção nisso. Um outro aspecto também para você conseguir persuadir alguém nesse aspecto de apreciação é similaridade. Você, por exemplo, está conversando com a pessoa, você percebe que a pessoa gosta de futebol, você vai naquele assunto de futebol somente para conseguir ter uma similaridade e a pessoa vai se sentir, nossa, cara, a gente pensa as mesmas coisas, que incrível, mas na verdade não, é só um gatilho de persuasão. Gatilho de familiaridade também, por exemplo, você tem o mesmo sobrenome, o mesmo nome, a pessoa ela vai te dar mais crédito por isso, porque vocês têm algo em comum. Olha só como isso é louco, mas realmente isso funciona. A quinta coisa que vai fazer você conseguir persuadir alguém é a questão da autoridade. As pessoas, elas dão mais crédito e mais valor em quem elas confiam, em quem elas sentem seguras, em quem elas têm referência. Então, por isso que eu sempre falo, gente, sempre foque no crescimento das suas redes sociais. É importante vocês estarem ali todo dia, ali trabalhando. Por quê? Porque vocês vão ser vistos como autoridade, como referência. Hoje mesmo, todos os dias na verdade, mas hoje mesmo eu recusei propostas aqui de social media porque, cara, eu não consigo pegar mais pessoas, porque já estou com muitos clientes, mas todos os dias, pelo fato de eu ter uma autoridade aqui no Instagram, no YouTube, de ter vários alunos, as pessoas, os clientes vêm até mim, tá? Então, sempre pense a questão da autoridade. Eu sou autoridade no que eu faço? Eu sou uma referência no que eu faço? Como é que eu faço para ser uma autoridade? Como é que eu faço para ser uma referência?
Porque quando você tem peso no que você fala, você não precisa ter muito esforço para você convencer alguém. Você simplesmente fala e as pessoas acreditam. Isso é muito lógico e é muito real, que tem estudos que comprovam que taxistas, quando eles tomam uma fechada no trânsito de um carro muito caro, um carro de luxo, eles demoram mais a buzinar. Agora, se eles tomam uma fechada de um carro mais simples, de um carro mais batido, mais feio, eles vão lá e sentam a mão na buzina. Ou seja, seu subconsciente, eles tendem a esperar mais, ter mais paciência se é um carro mais bonito, mais novo, do que um carro mais velho. Olha só como que o nosso cérebro funciona, gente. É muito louco isso. Mas a questão da autoridade realmente faz a pessoa olhar para você com uma forma diferente, tomar uma decisão diferente também sobre o que ela vai acontecer. E a sexta dica para você persuadir alguém é sempre utilizar a escassez. Cara, quando você torna alguma coisa mais difícil para a pessoa vai ficar louca para te falar sim. Por quê? Porque geralmente as pessoas, quando elas estão vendo que estão perdendo a oportunidade, aí elas se mexem. Quantas vezes que você não esperou até o último dia para tomar uma decisão? Por exemplo, estava aberto o ingresso para aquele show, fazia 2 meses, mas no último dia você falou, não, eu preciso isso, não vou ficar de fora. Todos os meus amigos vão, somente eu não. Cara, isso é muito louco, escassez. Cara, últimas vagas, isso está meio batido no mercado digital, mas seja sempre verdadeiro. Últimas vagas, 100 vagas, poucas vagas, o preço vai aumentar, gente. Olha só, consigo te dar esse desconto, mas consigo segurar isso até meia-noite, porque se você não fechar comigo até meia-noite, simplesmente eu vou ter que dar prioridade para outras pessoas, para outros clientes. Cara, escassez funciona, você vai fazer a pessoa sair da zona de conforto, tomar alguma ação. Você pode perceber que aqueles relacionamentos onde o pai e a mãe falam não vai namorar, não vai namorar, não vai namorar, é onde os adolescentes mais querem namorar. Por quê? Porque tem aquela pressão. Você não vai, você não pode, vai acabar, não pode, não deixa. A pessoa vai lá e ela vai provar que vai namorar, porque está tendo escassez ali e a pessoa vai querer tomar alguma atitude. Isso funciona tanto para a sua vida quanto para os seus negócios. Então, sempre quando você for oferecer alguma coisa, sempre faz um doce, digamos um famoso doce, aquela escassez, tá? Sempre é interessante você pensar nisso. E a dica bônus que eu falei para você que eu ia te dar é essa. Eu, esses dias, fui comprar um sofá. O vendedor chegou me mostrando um sofá de 6 mil reais. Eu falei, não, tá muito caro, cara, tá muito caro. E ele, enfim, resumindo a história, eu acabei comprando um sofá de 2 mil e poucos reais. E o sofá era basicamente o mesmo daquele de 6 mil. Aí eu fiquei pensando, mas por que ele me ofereceu o sofá de 6 mil? Ele é louco? Por que ele fez isso, sendo que o sofá de 2 mil... Gente, é o seguinte... Eles são inteligentes, vendedores são inteligentes. Eles oferecem sempre o produto de maior valor para que você tome um susto. Nossa, está muito caro. Para que quando eles te oferecerem realmente o produto que eles querem te vender, que seria o sofá de 2 mil reais, você tem a predisposição de estar mais adepto a dizer sim e aceitar aquela oferta. Porque se o cara te mostra um sofá logo de cara de 2 mil reais, você sempre vai achar caro no começo. Então você vai querer um sofá de 1.000. Agora, se o cara te chega já com 2 pés no peito, te mostrando um sofá de 6 mil reais, você simplesmente vai pensar, nossa, 6 mil reais é muito caro, mas 2 mil reais tá bom. E foi o que aconteceu. Ele me persuadiu, safado. Vagabundo! Eu não prestei atenção nisso. Mas isso realmente funciona. Quando você for mostrar alguma coisa para alguém vender, sempre apresente primeiro aquele produto mais caro. Depois você apresenta o produto mais barato, tá? E para finalizar, de vez mesmo que eu estou dando várias dicas, quando você vai comprar um carro zero, o cara ele não te vende os acessórios junto, ele te vende o carro. Depois que você assina, ele te mostra o acessório. Porque depois que você compra um carro de 100 mil reais, por exemplo, aí você fala, mais 2 mil reais para um banco de couro, mais não sei o que para um ar-condicionado. Você está mais propenso a aceitar. Beleza? Agora, se o cara já te mostra o preço cheio, ele vai colocar mais 15 mil reais, você fala, não, tá muito caro. Mas depois que você assina e o cara vai te mostrando aos pouquinhos,
você tende a abraçar e sair da loja muito feliz com o que você fez. Mas simplesmente você caiu na persuasão de alguém. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram se tornar um social media estratégico que ganhe 5, 10 mil reais por mês, vou deixar o link do meu curso aqui com desconto para vocês aproveitarem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi super bacana e te vejo nas próximas aulas. É nóis, valeu!